Que história é essa de Saúl querendo sair do Flamengo? Time da Europa querem Everton Araújo e mesmo sendo garfado pela arbitragem, Flamengo vence o Botafogo por 3-0 e mostra que quer o título brasileiro sim. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Galera, o Flamengo vence o Botafogo, mesmo sendo garfado, literalmente vence por 3-0 fora de casa e mostra que quer o título brasileiro sim. Flamengo fez um excelente jogo com vários jogadores voltando, tem muita coisa pra gente falar aí sobre o nosso Mengão. Palmeiras que venceu a Red Bull Bragantino de virada por 5-1, então o Flamengo também fez a sua parte com autoridade, venceu o Botafogo fora de casa, então foi um jogo muito bom para o Flamengo. Marcou também a volta do Eric Pulgar que voltou muito bem, foi muito elogiado pelo Felipe Luiz na entrevista coletiva, falando que ele é o pilar no caso do Flamengo, que fez muita falta esse período que ele ficou fora. Realmente Pulgar é um excelente jogador, faz falta ao Flamengo como fez, então Eric Pulgar voltou e voltou bem. Outro também que voltou, também marcou sua volta, foi o Michael. Depois de muito tempo aí, eu achava que o Michael não ia nem mais vestir a camisa do Flamengo. Michael teve a oportunidade também, voltou aí, no caso, no time do Flamengo contra o Botafogo. Eu quero falar do Pedro. O Pedro é covardia. O Pedro joga muita bola. O Pedro tem que ser titular. Não tem como colocar o Pedro fora do Flamengo de reserva. O Pedro é um homem-gol, o Pedro é goleador, o Pedro é muito técnico, não tem jeito. Não é botar o Pedro no banco, é primeiramente prejudicar o Flamengo e o próprio treinador se queimar. Porque a diferença é muito grande, rapaz, a qualidade do Pedro. Até porque, pra mim, tem que ser titular da seleção brasileira também na seleção brasileira, na Copa do Mundo. Então assim, o Pedro, como sempre, marcou o seu gol, é o artilheiro, né, é goleador, e também aquele passe que ele deu pro Luiz Araújo, tá de sacanagem, parece que o cara jogou com a mão. Ele joga muita bola, é muito técnico, e na entrevista coletiva, o Felipe Luiz também teve que se render ao Pedro, né, falando que o Pedro treinou muito bem essas 2 semanas, né, que o Pedro é um jogador excelente, jogador top, né, elogiou e falou que no caso o jogador, que também falou que ninguém tem vaga garantida no Flamengo, que eles vão ter que mostrar para ser titular. Mas na situação do Pedro, o Pedro já vem mostrando, gente, a diferença do nível técnico para outros jogadores, principalmente dentro do futebol brasileiro. Então o Felipe Luiz não tem como deixar o Pedro de fora desse time. É muito técnico, o cara protege, sabe fazer gol, inteligente, então não tem como o Pedro ser reserva no time do Flamengo, mas o Felipe Luiz acabou elogiando, se rendendo aí ao Pedro. Vamos falar agora também do Carrascal, que deu outra assistência também no jogo. Carrascal vencendo também, para mim, o meu modo de ver, um dos melhores jogadores do Flamengo em campo. Ele que ficou na reserva, acabou entrando e deu um passe também aí para um dos gols do Flamengo. Então, Carrascal muito bem. Falar do Jorginho, como sempre, Jorginho não precisa nem de falar, comandando aquele meio de campo. Agora, uma coisa, gente, que eu observo no Jorginho, não sei se vocês vão concordar, é que o Jorginho é um jogador que, pra mim, ao meu modo de ver, ele teria que ser capitão do time do Flamengo. Ele teria que ser capitão do time do Flamengo, que é um cara que, primeiro, é um cara muito responsável, um cara muito dedicado, um cara muito experiente, e outra, ele chama a atenção o tempo todo dos jogadores quando erra. Teve um lance ali que eu observei, que eu acho, se eu não me engano, foi o Luiz Araújo que perdeu uma bola ali na parte defensiva ali, né? E ele apareceu chamando a atenção do Luiz Araújo, cara. Então, pra mim, o Jorginho tem que ser capitão do time do Flamengo, porque é um jogador que é a cara do Flamengo, é o estilo de um capitão, verdadeiro capitão, né? E no caso ali também o Felipe Luiz elogiou também o Everton Araújo. O Everton Araújo, daqui a pouco eu vou falar notícias sobre o Everton Araújo. Tem time da Europa querendo o Everton Araújo. O Everton Araújo jogou muito bem, ele que não é titular, viu um tempo também sem atuar pelo Flamengo, acabou entrando de titular. Fez a tua parte, fez o arroz com feijão, jogou bem e foi elogiado também
pelo Felipe Luiz na entrevista coletiva. O Felipe Luiz falou que ele ressaltou que é um jogador da base, que toda vez que entra joga bem e que é muito criticado por todos, né? Ele também ressaltou isso, que o jogador é da base e também é muito criticado, mas é um excelente jogador, conta sempre com o jogador e é muito importante. E elogiou também aí a atuação do Everton Araújo. No caso, o Felipe Luiz também reclamou, gente, com razão que eu abri o vídeo falando a respeito disso, da arbitragem, mesmo sendo garfado, o Flamengo com autoridade venceu o Botafogo. Ele reclamou que preocupa não só dos pênaltis não dados, mas também nas faltas que está acontecendo. 10, 12, 11 faltas contra o Flamengo, que toda hora ele dá e não segue os mesmos critérios, né? Por falar a favor do Flamengo ele não dá, e contra o Flamengo ele dá. Então ele disse que isso preocupa bastante. Dando falta, porque através de muitas faltas pode sair cartão amarelo ou até mesmo cartão vermelho, né? E através de falta pode sair um gol de bola parada. Então o Felipe Luiz ressaltou bastante isso, as faltas que tá dando contra o Flamengo, e também não dá a favor, eu concordo. Agora a arbitragem tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem a arbitragem. 2 pênaltis a favor do Flamengo não foi dado, né? Uma que a bola bateu no braço do jogador do Botafogo, no zagueiro do Botafogo, e a outra em cima do Luiz Araújo, cara. Que dali é covardia. Alguma coisa tem que acontecer, gente. É um absurdo. E foi liberado o VAR. Acontece um lance, vocês estão falando outra coisa, cara. Como que pode? Só foi somente um pisão. O cara chegou atrasado. Chegou ali pisando no jogador do Flamengo, no Luiz Araújo, e não dá pênalti. Aí bota o VAR. Os caras falam totalmente ao contrário do que está acontecendo, literalmente. E nada acontece, gente. Tá na cara que não querem que o Flamengo seja campeão. É um absurdo. Aí você não pode reclamar. O José Boto foi reclamar da outra vez. Já queriam punir o cara, mas o José Boto na entrevista ele falou: eu não posso me calar. Eu não posso ver as coisas erradas e eu ficar quieto. Eu como diretor do Flamengo. Então ele tá certo. Agora alguma coisa tem que acontecer. É porque o que eles querem fazer com o Flamengo é amarrar as 2 pernas e o braço para trás, para não poder fazer nada. Porque se você não poder reclamar da arbitragem que tá garfando o Flamengo na cara de pau, como é que fica então? Literalmente estão não querer dar o título ao Flamengo. Mas o Flamengo, mesmo contra tudo, contra todos, como sempre, venceu o Botafogo com autoridade. Autoridade fora de casa. Então, muito importante. Por isso que é bom ter jogadores diferenciados. O Botafogo até fez um bom jogo, mas o jogador ser diferenciado conta muito. O jogador que desequilibra conta muito, como os jogadores do Flamengo. Galera, vou falar aqui a tabela do Brasileirão como tá, os 5 primeiros. Não vou falar a tabela toda não, só os 5 primeiros, ó. Palmeiras tá na liderança com 61 pontos. Em segundo vem o Flamengo com 58, né? Em terceiro vem o Cruzeiro com 53. E quarto, Mirassol, rapaz, que campanha do Mirassol, em quarto, campanha do Mirassol que veio da segunda divisão, com o objetivo de se manter na primeira, tá na 4ª colocação e se classificando para a Libertadores. Mirassol com 49 pontos, Botafogo em quinto, no caso aí com 43 pontos. Então vamos lá. Olha só, o próximo jogo do Flamengo é contra o Palmeiras no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, né? Confronto direto, jogo praticamente uma final entre Flamengo e Botafogo, um jogo que tem alguns ingredientes aí que vai se tornar um jogo melhor, um jogo mais pegado, por conta da Leila Pereira tentando agredir o Flamengo, contra o Flamengo, esse bolo doido todo que tá dando aí, né, se levantando contra o Flamengo o tempo todo. Então vai ter um ingrediente a mais para esse confronto entre Flamengo e Palmeiras. O Flamengo precisa vencer, Flamengo vencendo, o Flamengo iguala os mesmos 61 pontos no caso do Palmeiras. A diferença, vou explicar a vocês. A diferença é no número de vitórias. Se o Flamengo vencer o Palmeiras, o Flamengo iguala a 61 pontos, o mesmo ponto do Palmeiras, mas fica na segunda colocação porque o Palmeiras ele tem um número de vitória maior do que o Flamengo. No caso, hoje, o Palmeiras tem 2 vitórias a mais, tá? O Palmeiras tem 19 e o Flamengo tem 17. Caso o Flamengo vença o Botafogo, o Flamengo vai igualar na pontuação, mas fica em segundo porque o Flamengo chega a 18 números de vitória e o Palmeiras tem 19. Então, faltam agora 10 rodadas ainda, muito jogo pela frente, né? Então pode acontecer do Palmeiras tropeçar ou empatar, o Flamengo vencer, já iguala o número de vitória. Então é muito importante. Igualando o número de vitória, o segundo critério é saldo de gol. E saldo de gol, o Flamengo esmaga o Palmeiras. O Palmeiras tem 28 de saldo de gol e o Flamengo tem 40. Então o Flamengo amassa literalmente o saldo de gol. Então o Flamengo precisa da vitória, né? Vai igualar com o número de pontos.
vai ficar em números de vitória 18-19, né? E daqui, faltando 10 rodadas, com certeza o Palmeiras vai tropeçar, então igualando aí pelo menos o número de vitória, aí vai pro critério de desempate, vai pro critério de saldo de gol, que o Flamengo tem 40 e o Palmeiras tem 28. Então é muito importante o Flamengo vencer. Eu acredito que o Flamengo vai vencer dentro do Maracanã. Vai ser uma grande festa. Inclusive eu trouxe a informação que a torcida Raça Rubro-Negra vai fazer uma reunião neste sábado com todas os organizadas do Flamengo. Se eu não me engano é 10, 11 organizadas. Para todo mundo cantar um só hino dentro do Flamengo, empurrando, dentro do Maracanã, empurrando o Flamengo. Tá? Porque todo mundo sabe no Maracanã, às vezes uma torcida canta uma coisa, a torcida organizada canta outra. Eles querem unificar todas as torcidas organizadas e cantar um só coro ali dentro do Flamengo para empurrar, no caso o Mengão, para cima do Palmeiras, galera. Então aí é uma expectativa muito grande, não vejo a hora. Estou já aqui agoniado, já contando os dias para chegar esse jogo aí contra o Palmeiras. Depois do jogo contra o Palmeiras, o Flamengo tem um jogo aí, no caso, o jogo do Flamengo será no domingo, às 4 horas da tarde, no Maracanã contra o Palmeiras, horário de Brasília. E também o Flamengo pega o Racing na Libertadores da América na quarta-feira, tá? Na próxima quarta-feira já é a Libertadores, jogo que vai ser no Maracanã às 9h30 da noite, é o horário de Brasília. O Flamengo também tem que fazer o resultado. O Flamengo tem que fazer o resultado, no caso, dentro do Maracanã contra o Racing. Galera, vamos falar agora que história é essa de Saúl querendo sair do Flamengo. O que acontece é o seguinte, em entrevista para o jornal espanhol, Saúl admite que, no caso, aí ficaria encantado se ele voltasse ao Atlético de Madrid e que estaria em casa, no seu clube, no clube de coração, que jogou desde os 2 anos de idade. Então, ressaltando aí que seria um sonho voltar para o Atlético de Madrid. Seria um sonho, ele, bem claro que ele quer voltar. Não sabe se seria possível, ele mesmo que falou que é muito difícil, né? Acredito que é muito difícil disso acontecer. Está feliz no Flamengo, o Flamengo demonstrou muito carinho por ele, né? No caso dele falando, muito carinho por ele, e não esperava isso tudo, né? Esse carinho, essa recepção que ele recebeu do Flamengo, até porque ele disse que ele não fez nada no Flamengo ainda. Ele disse que só tem 7, 8 jogos pelo clube, mas mesmo assim ele está feliz no Flamengo. Galera, isso aí eu acho uma coisa normal, o jogador querer voltar pro clube, é o time de coração dele, mas ele mesmo ressaltou que está feliz no Flamengo. Calma que ele não vai sair, até porque ele ressaltou que é muito difícil, praticamente, o Atlético de Madrid querer ele de volta. Então continua no nosso Mengão, ele não quer sair, ele somente deu uma entrevista falando que é o time de coração, que seria um sonho voltar para o Atlético de Madrid. Vamos falar agora de mercado da bola, galera. No time da Europa querendo o Everton Araújo. É isso aí, Everton Araújo, que jogou muito bem no jogo de ontem. Então, em segunda informação no jornal português, o Benfica tem interesse no volante, né? No caso, o Everton Araújo, do Flamengo, de 22 anos. O Flamengo tem 70% do jogador, Volta Redonda tem 21% e o próprio jogador e seus empresários tem 9%. Também tem outros clubes da Europa, o Vila Real e o Sevilha, também tem interesse aí no Everton Araújo. E aí, você acha que deve vender o Everton Araújo? Deve continuar com ele? Dê a sua opinião, que é muito importante aí para o nosso canal. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.